Fala, rubro-negro, vem comigo agora nesse pós-jogo, pós-vitória, mando de campo do Fluminense e quebramos o tabu. Tô aqui com um corte do linha de passe na repercussão dessa vitória maiúscula do Flamengo e Pedro tá de parabéns. Jogar muito, não esquecemos essa questão do vermelho quase toda a partida agora. Quero dar os créditos à ESPN Brasil desde já, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, não esqueça, eu lhe peço, ative o sininho, deixa seu like, é importante pra gente e hype o vídeo. Bora lá pro vídeo. Sério? Existia um momento que foi um momento, primeira parte, e até a bola na trave, e depois de uma forma fortuita apareceu o gol do Fluminense. Porque naquele momento estávamos mais próximos de fazer o terceiro do que eventualmente eles fazerem o gol. Não foi a primeira parte e a segunda, foi até esse momento. Depois, com certeza, depois das situações que nós falhamos, depois da pressão que nós exercemos durante 75 minutos, sofrendo um gol, um pedacinho de geringonça, bate num lado e que traiu o nosso guarda-redes, pronto, a equipa ficou um pedacinho mais amarrada. Não consegui já pressionar tão, e o adversário fez o seu papel, que era, pensava que estava um dia de sorte, ia tentar empatar o jogo, e a gente tentou defender. Algum desgaste dos nossos médios, os nossos volantes, tínhamos utilizado os dois no jogo de altitude, tínhamos utilizado também o Nick, infelizmente temos três volantes de fora, o Jorginho, o Saúl e o Eric, e essa era a maior preocupação para a gente manter a chama, mas conseguimos com um esforço muito grande dos que estavam lá. Mas acho que é uma vitória gigantesca em termos de mérito. Enquanto, por exemplo, na final do Carioca foi muito mais equilibrado, hoje, se a felicidade está do nosso lado da finalização, podíamos estar 3 ou 4, a falar de 3 ou 4 fácil até aos 75 minutos. Muito bem, hein? Ó, seguinte, Flamengo venceu o Fluminense com o Zubeldia não tinha perdido ainda como mandante no Maracanã, né? É um baita feito. Agora sim, Jailson. Mas é um mandante abre aspas, né? Porque o clássico é dividido. Sim. Não, e outra, também teve jogos com o Vasco, que o Vasco venceu o Fluminense no Maracanã. Mas o interessante né? é o não tinha perdido, é mais uma estatística para ligar um sinalzinho de alerta, porque... Desculpa, você passar a bola. Não, pode ir, pode pegar o embalo, vai lá. Enquanto eu acho que... A gente falou aqui, a gente estava no linha da semana passada, esse mesmo horário, pós-jogo do Flamengo, e eu disse que me chamava a atenção como o Flamengo, dentro de um jogo que era difícil, um Flamengo que vinha de uma instabilidade, derrota para Red Bull Bragantino, como que dentro de um jogo que era difícil, ele conseguiu se recuperar diante de um Santos que foi até melhor no dado momento, dentro do que se propôs fazer, se recuperar para encontrar o caminho, já dentro do segundo tempo, e que aquilo ali para mim sinalizava algo interessante, e sinalizou mais interessante ainda como se comportou numa partida de altitude, que sempre foi um pavor, e hoje mais ainda como até os 20, 25 horas do segundo tempo, o Flamengo era muito superior ao Fluminense. Só para passar a bola do Gerson, que já sei que ele discorda, eu também discordo quando o Jardim fala que o Flamengo estava mais próximo de fazer o terceiro ali quando está 2-0 e sofre o gol, porque é justamente o primeiro momento que o Fluminense consegue entrar na partida. E aí começa uma coisa ali de rodar a área, cercar, se aproximar, e você tem um mínimo vacilo, quem está se aproximando ele vai acabar mordendo, dando o bote. Mas eu acho que ele só faz essa leitura um pouco equivocada, mas é uma vitória para mim emblemática, significativa, que confirma uma semana, ou esses 8 dias aí, né, de domingo passado para cá, Santos, Cusco, Fluminense, tinha tudo para ser uma semana embaçada depois da derrota para o Red Bull Bragantino, e o Flamengo vai muito bem, recuperando jogadores. Eu gosto muito do Lino hoje, eu gosto mais ainda do Paquetá hoje, e ao contrário do que muita gente pensou, o Paquetá com aquele golaço da semana passada, ele não vinha bem até o golaço, ele tinha entrado fora de rotação, ele tinha errado passes que não costuma errar, mas a partir do golaço ele vem evoluindo. O Lino deixa de ser um cara que está preso ali em lateral para jogar muito com o Paquetá, me agrada ele hoje. Então o Flamengo com boas respostas coletivas, individuais, e numa semana que se desenhava bem complicada, mas só porque eu te roubei a palavra aí, Jesus. Uma partidaça do Pedro, hein, também, para não esquecer. E numa semana em que o Pedro fez 3 gols. Agora sim, Jesus, para passar para você, assim, até esse momento que o Fluminense começa a rondar e sai o gol, até o Savarino entrar. Isso. Que aí a gente pode entrar nesse ponto também, né? É discussão, para mim é essa discussão.
Eu tava vendo o melhor jogo do Flamengo no comando do Léo Jardim. Até aquele momento, pra mim, era o melhor jogo do Flamengo. O primeiro tempo e até... Vamos resumir. Até a entrada do Savarino, de fato, foi um amasso que o Flamengo conseguiu fazer no Maracanã, ao meu ver. Muita intensidade, o Flamengo roubando bola na frente, o Paquetá ditando ritmo, jogando de 8 ali, né? Novamente, o Paquetá bem de 8. Ele era um segundo homem de meio campo, mas ele não estava exatamente aliado com o Everton. Ele estava um pouco mais à frente, o Arrasca um pouco mais à frente ainda. Algumas vezes ele atrás, porque o Flamengo tava... O Everton Araújo não é um exímio, assim, tecnicamente, na hora de sair a bola. Então, o Paquetá baixava pra sair. Então, o que muitas vezes acontecia? O Paquetá baixava um pouco mais para fazer essa saída de bola, e o Everton Araújo, que novamente, ao meu ver, bem no jogo, novamente, sendo aquele cão de guarda, sendo o cara que, se precisasse, ia dar uma pancada, ia parar um contra-ataque. Mas quando a bola não precisa passar nele pra sair. É isso. A função dele é essa. Ao meu ver, essa é a função. Inclusive, hoje, com a bola, tecnicamente, tem uma hora que ele deu uma inversão de bola, né? Lá pro outro lado, que enfim, eu não lembro agora qual foi o jogador. Mas eu tô com o Pedro na questão dos destaques, né? A recuperação de alguns caras. O próprio Paquetá, que ao meu ver, com o Felipe Luiz jogando aberto, não tava bem. O Carrascal de novo. Carrascal e Plata. Se a gente falava do Corinthians, né? Impressionante, né? O Plata, que ao meu ver, essa semana foi o cara que conseguiu se recuperar. Jogo com um jogador expulso do Flamengo? Não faço ideia assim de mas cabeça, mas tem uma sequência aí. Tem uma sequência de expulsões, sim. O Everton Araújo, né? O Plata, o próprio... O Plata não, que o Plata não estava nem jogando. Mas o Carrascal, enfim. Contra o Red Bull Bragantino teve um, teve? Teve alguém expulso contra o Red Bull Bragantino, sim. O Plata escapa de o Everton Araújo, não foi? O Everton Araújo vai contra o Corinthians. O Plata escapa de o Bragantino só semana, olhando pela aqui. Libertadores. O Plata escapou, verdade. Sim. Escapou Poderia mesmo. ter sido expulso até. Contra o Bragantino. Contra o Bragantino foi o Pulgar. São muitas expulsões, exatamente. cara. Tem aqui as partidas, inclusive, né? Cartão vermelho aqui do lado, ó. Contra o Bragantino, contra o Corinthians, contra o Botafogo, contra o Fluminense agora. Enfim, Flamengo com algumas expulsões. Mas, ao meu ver, eu tô com o Pedro na questão de destaque individual do Lino, né? O passe do Lino pro... Além de tudo que a gente já sabe que o Samuel Lino faz, que é a questão de recomposição defensiva, que ele faz muito bem, ele tá com um pouco mais de liberdade, não tá preso do lado esquerdo, tá encostando um pouco mais no Pedro, as movimentações automáticas ali, e a confiança também, para dar um passe de 3 dedos no segundo pau. Sendo que tinha o Fábio no gol e a defesa ali montada, o Pedro aponta e ele dá o passe de 3 dedos, é questão de confiança. O primeiro tempo já era muito do Lino. O Flamengo poderia ter feito mais. Depois do gol do Pedro, ainda do tal amasso que se fala, o primeiro tempo passa muito pelo Lino. E o gol do Pedro, o primeiro gol, também é ele, mas também é o Lino interceptando a bola longa do Samuel Xavier. E a sacanagem. A bola ia no pé do Samuel Xavier e ele intercepta. A agilidade do Pedro é brilhante. A hora que o Fábio... Ele já domina. A hora que o Fábio dá o passe... O Arrascaeta vai subir. A hora que o Fábio dá o passe, o Pedro tá olhando pro Fábio. A hora que a bola chega, o Pedro já tá de costas. Cara, ele já dominou e deu. Ele sabe onde o Fábio tava e que o Fábio ia demorar pra voltar. E essa bola quicando tem que ter qualidade. Né? Assim, é disparado um mérito, é quase que 90% mérito do atacante. Porque tentar colocar qualquer responsabilidade. O Fábio podia ter voltado mais rápido. Talvez sim, na hora que ele vê que a bola... O Fábio podia ter saído ali do lado. Ele poderia ter saído antes ou ter zerado a bola. Ele poderia ter sido curto antes do Arrasca diminuir. Agora, aí. Dominou. Claro. Já foi. E olha só, ele vai ter uma opção de passe curto aqui, ó. Ele tinha uma opção aqui. Mas nada, Não, mas ele sai pro lado ali, ó. É muito bizarro o que o Pedro fez, cara. Porque joga não é frente, fácil, mas aí fazer isso. Não é a virada, a precisão, a finalização. É muito mérito do Pedro. E assim, o Pedro foi absurdo, né? O que ele jogou hoje, como vocês falaram, eu acho que, bom, pra mim ele é o grande destaque, é o cara, obviamente, que podia ter feito, inclusive, mais, né? A gente teve a bola na trave também, teve o gol anulado ali, porque, de fato, ele estava impedido, já que o goleiro estava à frente, mas foi uma exibição, foi um show do Pedro o tempo todo, né? É uma pena que o Pedro não consiga ter uma sequência de partidas no mesmo nível, né? Por questões físicas, muitas vezes, outras vezes por questões táticas de treinadores. Porque, assim, o Pedro no seu auge, no seu máximo, é um negócio, ele é muito acima da média, né? A qualidade técnica do centroavante, que é um centroavante mesmo, mas tem essa qualidade técnica que ele tem, é um negócio fora da curva. E assim, esse gol... do Jardim. Só para pontuar o que o Jean tá falando, para passar para o Zupac, por que eu tô falando isso? Porque o Jardim muda a função do Pedro. Não sei se todos concordam comigo, mas desde que o Jardim chegou, o Pedro era um cara que ficava muito enfiado lá como 9 mesmo, centroavantão dentro da área. Com o Jardim, a função do Pedro muda.
O Arrascaeta começa a buscar as costas do Pedro. Quem desce para receber a bola de costas... A postura dele também muda. Também, claro. Também muda, mas, assim, taticamente... o Arrascaeta tem dificuldade de receber bola de costas. Então a gente já viu nos embates físicos, principalmente lá, né? A gente falava lá do Super Mundial, enfim, agora mesmo no Mundial. O Arrascaeta tem dificuldade de receber a bola de costas. Ele não consegue proteger tanto a bola. E aí o Pedro, ele tem se deslocado mais pelo campo, porque essa função mudou. No 4-4-2, muitas vezes ali, às vezes, né? Com a posse da bola, o Pedro baixa para fazer esse pivô e ele tem qualidade. E ele tem qualidade. Tanto que a bola que ele dá pro Plata é sacanagem. A pifada que ele dá ali de 3 dedos. Mas o Arrascaeta que é o cara que passa a vir por trás. Então eu acredito que também ele começa a participar um pouco mais do jogo. E isso vai dando cancha pro cara também, né? Ó, não tô lá tão isolado, pego 2, 3 vezes na bola só. Porque muitas vezes que o Pedro pegava na bola, ele já pegava a bola e chutava. Já pegava a bola e chutava para tentar definir logo o lance, para mostrar que tô aqui para fazer o gol e a bola tem que chegar um pouco mais. E agora ele tem participado um pouco mais das dinâmicas do jogo. Então não fica tão isolado e recebendo poucas vezes a posse da bola. A ideia inicial de jogo do Jardim hoje é um jogo que em alguns momentos muitos pensariam, não é pro Pedro, que é de pressionar, se movimentar, sair rápido, acelerar. Tecnicamente não, o Pedro não funciona para isso. E hoje ele encaixa bem. Eu acho que esse é o ponto. O primeiro gol tem o brilhantismo do Pedro, mas esse gol só acontece pela postura do Flamengo, de marcar alto. E isso a gente viu muito nos melhores jogos do Cruzeiro com o Jardim no ano passado, que era um começo muito forte para abrir o placar muito cedo e a partir do 1-0, quem controla o ritmo do jogo sou eu, baixando ou subindo. E como o Flamengo conseguiu encurtar o espaço, qualquer liberdade que o Fluminense pudesse ter no primeiro tempo, isso foi muito importante para o Flamengo construir a vantagem de 2-0. E o Fluminense que perdeu o Lúcio Acosta, perdeu não só um jogador técnico, porque técnico como o Acosta o Ganso também é, mas o Acosta dá uma dinâmica de jogo que o Ganso não deu. O Flamengo lê bem isso, Zupa, pra mim. Porque o lance do Acosta, ele é... É no início, 7 minutos antes do gol. Então, mas é muito no início do jogo. E o Flamengo é aquela do adversário, balançou, ele foi pro corner e ele começou a sufocar, porque, obviamente, a ideia de jogo, e o Zubeldia fala isso, a ideia de jogo com o Lúcio Acosta é uma, a ideia de jogo do Ganso é outra. O Flamengo vai pro sufoco do tipo, não vou deixar nem você voltar pro jogo. E o Ganso não conseguiu se aproximar da área. O Ganso é um cara que trabalha mais porque foi o Ganso e não é isso que eu ia falar. Quando eu vejo o Zubeldia dando a entrevista que deu, eu acho que, obviamente, ele não vai falar isso, porque ele não vai personificar num jogador, mas eu acho que ele pensa, quando ele fala a responsabilidade é minha e tal, eu acho que ele pensa muito nisso. Por que eu não coloquei o Savarino em vez do Ganso no momento do Lúcio Acosta? Mas você sabia, Jean, sabe uma coisa que eu fiquei assim, assistindo, que eu fiquei pensando? Não me parece algo de, é mais fácil comentar agora, porque isso inclusive a gente comentava na redação antes. O Ganso não vem numa boa temporada. E o Savarino está presente em algum dos bons momentos do Fluminense. Então, assim, jogando nas duas funções, pensando. E a gente não acompanha treino e nem sempre consegue saber de tudo. Será que o Savarino não tinha condição de 80 minutos? Será que... Porque a escolha pelo Ganso, ela me parece até muito pouco... Foi surpreendente. Ela foge muito... Exato, ela é surpreendente. Ela foge muito do que deveria ser pelo que é o ano do Ganso até aqui. Pra gente aqui não ficaria nem dúvida, né? Com todo respeito, óbvio, ao trabalho, claro, quem é o treinador, mas quem é o treinador... Quando o Savarino entra depois... É um baita do trabalho, exatamente. Mas mesmo tendo um baita do trabalho, a gente às vezes... E ele já começou com Serna e Canóbio, porque Serna e Canóbio vão te ajudar na frente e vão recompor também. O Savarino vai recompor menos. Talvez com o Savarino no lugar do Acosta, o Fluminense teria mais dinâmica, mas teria menos pensamento com essa bola. Mas talvez com o Ganso, a mobilidade, né? Com o Ganso ele tentou manter um pouco mais de controle de ritmo, mas o Ganso entrou numa outra rotação. O Ganso foi encontrar espaço para jogar numa meia-direita, próxima à linha lateral, atrasado, na faixa intermediária, muito distante, e aí o Fluminense ficou descompactado ofensivamente, sem essa ligação, e ficou mais fácil para o Flamengo controlar. Ele melhorou quando ele baixou também. Exato. Quando ele baixa para 8. Quando ele baixa ali para segundo volante na teoria, o Ganso começou a jogar. E vendo como o Flamengo estava jogando, a intensidade, a dinâmica, parecia realmente menos um jogo para o Ganso, né? Pelo espaço que o Flamengo não estava dando. Agora, também é bom lembrar que a substituição acontece com 5 minutos de jogo. Sim. E muitas vezes você tem essa pressão, você tem essa mordida ali, aquela gana por 5, 10 minutos e depois o time baixa. Agora, não foi isso que a gente viu, né? A gente viu um Flamengo... Eu até discordo do Jardim quando ele fala que o gol Geringonça saiu no momento em que só o Flamengo... Porque, na verdade, o Flamengo foi muito superior por 3/4 do jogo.
muito superior. Muito. E o Fluminense foi superior ali no último quarto do jogo, né? Agora, no momento em que sai o gol, o Fluminense já estava atacando, já estava pressionando, e justamente por conta das duas mudanças, né? Porque essa é uma análise puramente simplista do lance. O Alexandre falha, mas o lance está dentro do contexto do jogo, naquele recorte. Naquele momento, o Fluminense era melhor. Desde que o Savarino entrou na partida, eu tinha até anotado aqui, foi 65. Deixa eu só ver com certeza aqui, mas acredito que tenha sido 65 se eu não tiver falha. É isso aí, 65 no lugar do Martinelli. O Fluminense começou a conseguir empurrar o Flamengo para trás, né? Aí a desgaste de alguns jogadores. O Paquetá para mim fez um ótimo jogo, fez uma ótima partida de fato. Até depois ali, né, entrando na mente, teve a hora que ele e o Ganso ficaram discutindo. Teve aquele passe lá bonito que ele deu também. Enfim, mas ele participando muito mais do jogo centralizado, para mim não tem discussão. O Paquetá participa muito mais no jogo quando ele tá ali de 8, né? Enfim, na função centralizada do que aberto. Mas, ao meu ver, ele cansa. E aí o Fluminense vai naquela empolgação, só que começa a ter um pouco mais de espaço à frente da área. Acho que esse foi o ponto principal. A frente da área do Flamengo ficou meio que desocupada, e aí o Fluminense começou a conseguir girar o jogo, e aí o Savarino, que aí entra mais ainda a discussão do porquê não o Savarino no início, porque o Savarino foi fazendo justamente essa função ali, da meia para dentro, conseguindo circular nas costas dos volantes e conseguindo fazer todo mundo jogar. Aí era a bola no Castilho, era a bola nos pontas, enfim, todo mundo conseguindo circular por ali. O cenário era um pouco diferente, porque eu entendo, porque o Fluminense estabelecido no campo de defesa do Flamengo, o Savarino jogando. Mas até pro cenário do início do jogo, que era o Fluminense tendo que sair da pressão e a dinâmica, o Savarino te dá muito mais dinâmica. Exatamente. Ele não te dá só a criação. Parecia você tá uma escolha melhor, então, por vários motivos. Nas duas situações era a melhor opção. E aí fica essa dúvida do porquê o Zubeldia, e acho que é o que vocês falaram. Ele não vai chegar ali e falar, eu errei, eu tinha que ter colocado outro jogador, servir a cabeça ali do Ganso a bandeja, mas ele poderia entregar o que o Fluminense precisava, tanto no primeiro tempo como depois ali no segundo tempo. Para mim é o grande questionamento desse Fla-Flu. Qual é que vai ficar conhecido o Fla-Flu? Mas para além disso, por que Ganso e não Savarino? Mas para além disso, o Flamengo não é melhor só porque o Ganso entrou. O Flamengo é melhor porque antes disso ele já sufocava, já tinha entendido qual era a ideia. O Fluminense entra numa rotaçãozinha abaixo para um clássico desse tamanho. Agora, dá para destacar, a gente falou aqui alguns nomes já, falar individualmente aí de Samuel Lino. Sim, muito. Né? Porque quando a gente, que eu disse aqui, né? Flamengo, até a hora que o Fluminense começa a rodar ali a área e sai o gol, para mim, tinha sido a melhor exibição do Flamengo sob o comando do Leonardo Jardim. Né? E até, talvez esse ano, hein? Talvez não esse deixa ano. de ser, porque o clássico tem disso, do outro time, que é um time grande, também tem muito. E quando a gente fala, clássico não tem jogo e tá aquela conversa, tem jogo sim, ó. Teve um Flamengo dominante boa parte do jogo. Mas isso se deve muito, eu queria ver de vocês, pensando pelo Zupa, a atuações individuais também muito acima do que a gente estava vendo. Samuel Lino, por exemplo, quando foi a última vez que a gente viu ele atuando assim? Paquetá pra mim. Paquetá hoje. Mas é aquela questão. Pedro, muito bem. É o coletivo que influencia mais individual ou individual que, quando tá todo mundo bem, o coletivo fica mais forte. As duas coisas. O Plata, por exemplo. Fazer propaganda da bolacha, não biscoito. O Plata, por exemplo. O Plata é bem lembrado também. Que mesmo com Eu não vou entrar nessa discussão. de brincadeira. Todos os contextos que... de brincadeira. Que cercam a questão do Gonçalo Plata, dentro de campo, fora de campo. Tecnicamente, o Plata é um cara que, na hora H, toma muita decisão errada. Mas o que ele corre, e desse jogo que o Flamengo fez, de encurtar o espaço do Fluminense, de botar intensidade desde o princípio, ele foi um corredor muito forte pela direita, com o Lino desequilibrando mais pela esquerda, mas o Plata sendo um cara importante pela direita. Então, acho que dentro desse olhar, a semana do Flamengo foi muito bem gerida pelo Jardim. Ele escolheu os melhores jogadores para a proposta do jogo de Cusco, que era um jogo mais físico no meio-campo e mais vertical na hora de definir, com o Bruno Henrique definindo bem, com o Plata jogando na esquerda, definindo bem também, com o Paquetá de 10 para dar uma bola um pouco mais longa, para ter o chute de entrada da área. E hoje escolheu os melhores jogadores tecnicamente e que fisicamente também estavam mais frescos para fazer o jogo dominante que o Flamengo fez. Então acho que o grande vencedor da semana é o Leonardo Jardim. Ele fez escolhas muito boas para os dois jogos e através dessas escolhas o Flamengo foi exatamente o time que deveria ser. Não foram escolhas óbvias. Na altitude de Cusco e hoje dominante, especialmente no primeiro tempo no Maracanã. Eu acho muito isso, porque por que você tem tanto o Paquetá ali quando você perguntou, William?
Porque o Paquetá tinha todo esse debate. Mas o Paquetá não tem que vir de beirada, como viu o Felipe Luiz, tem que vir como um 10 centralizado. Então talvez ele vai bater com o Arrascaeta, vai ser um outro. Não, mas quando ele tá na base, quase que alinhado ali com o primeiro... Hoje foi diferente. Sim. Hoje ele joga o campo inteiro. Ele baixa, como disse Jailson, ele baixa para sair, ele chega para finalizar, ele chega pela esquerda para associar com o Nino, ele chega com a direita para distribuir, e ele não é exatamente um cara nem alinhado e nem próximo do Arrascaeta. O Arrascaeta é um cara mais à frente do meio, e sem bola, em muitos momentos, o Everson é o primeiro cara de meio campo. Então, você começa a ter uma outra solução, diferente das 3 anteriores apontadas para o Paquetá. E ele vai bem. Porque toda a dinâmica de primeiro tempo, para mim, a associação com o Nino é explorado, mas era uma faixa de campo. Outros jogadores bem, o Pedro na faixa de campo. O Paquetá, em todos os setores do campo, ele vai bem no primeiro tempo. E ele que vai dando dinâmica do Flamengo no primeiro tempo. Isso eu gostei bastante. E eu tenho algumas questões com o Paquetá pressionando, que eu acho que ele chega muito mais, às vezes, ali num bote faltoso de parar de jogar. Hoje não, hoje eu gostei de como ele estava pressionando sem necessariamente dar esse bote faltoso, ocupando muito bem. Ele erra muito, né? Exatamente, e eu gostei então porque ele vai bem no que ele se propõe a fazer em todos os momentos do jogo, ele Paquetá no primeiro tempo, principalmente. Ele vai mal, né, nessa questão de dar o bote. Ele toma amarelo. Ele chega, ele ocupa, ele tem um vigor ali, mas ele... Vai tirando até a necessidade de morder, mas pode ir tirando. Tanto que hoje, se eu não estou enganado, ele só foi naquela que ele até conseguiu tomar a bola, não lembro se era o Martinelli, enfim, ele consegue tomar a bola. O Martinelli mal, hein? Ou seja, o Martinelli o jogo Fluminense passa muito pelo Martinelli. O Martinelli encaixotado toda hora e sem gente pra jogar. Teve a hora que ele errou um passe pro lado esquerdo, que ele mesmo botou a mão já na cabeça ali, fiz besteira. Um jogo boa pressão do Lúcio e com o Martinelli mal, mina muito as possibilidades do Fluminense. Mina muito. Com relação a esses atletas, a gente fala, o time do Flamengo, ele tem, o melhor elenco da América do Sul. Isso a gente sempre falou, e realmente em termos de elenco, né? Você na quarta-feira, no meio de semana, você tá lançando mão do Bruno Henrique porque você precisa de um cara com essa característica. É isso. Hoje você tá falando da partida do Pedro. Hoje você tá botando o Paquetá pra corrigir que você não tem Pulgar por ali, que o De La Cruz... É muita opção. Na quarta lançou muita opção do Arrasca também. É muita opção, exato. Porque você escolhe quando vai botar o Arrascaeta no jogo. A gente fala do melhor elenco, só que a gente ainda não conseguiu ver esse elenco com todos os jogadores. Claro, isso é quase impossível. Todo mundo à disposição. Mas todo mundo à disposição. Sempre e todo mundo num bom nível. Porque reclamação Plata, tá devendo há muito tempo. Eu achei que o Plata teve a semana boa. Teve uma semana boa. Mim, o Plata teve Você elogiou o Jardim? Sim. Pra mim, o Plata teve uma semana boa. Os caras, eles estão dando indício sempre de recuperação. Mas foi uma né? Porque era pra ele ter sido expulso. Exato, porque aí ele deu ia ter os dedos apontados. Claro, foi salvo. Mas, de fato, ele jogou bem. Ele jogou bem, é isso. A gente tá falando de bola do Plata. Exatamente. Senão a gente não falava de bola do Plata. Então, ele tem um problema muito sério, o Zupa já falou de finalização. É um problema gravíssimo de finalização que ele tem. Mas assim, você começa a ter indícios de que o Plata começa a melhorar. Sim. De repente o Samuel Lino, que, pelo amor de Deus, os caras não são pernas de pau. O Flamengo não se equivocou assim na contratação desses atletas. O Flamengo fez boas contratações, só que de alguma forma as coisas não foram se encaixando. Samuel Lino não é um craque e tal, mas ele podia render mais. Hoje ele já mostrou que ele pode render. Plata melhorou. O Pedro voltando àquela velha fase, voltando... Você começa a ter o melhor desses caras, ou algo próximo do melhor desses caras, é a melhor notícia que o torcedor do Flamengo pode ter, porque tá sempre alguém, 2, 3 ali estão devendo, não tá na melhor fase, tem o Saúl até agora que precisa voltar também. Começa sem os dois titulares, na teoria, que é o Jorginho e Pulgar, né? Exatamente. E o Jardim consegue ali... São titulares absolutos. Exatamente, consegue ali mexer na equipe. Um sinal de alerta, ao meu ver, é pro Pulgar... E pro Carrascal agora, né? Porque a expulsão do Carrascal é besta. Como disse o Jean, beira ali, todo respeito, é idiotice. Porque ele entra por trás da tesoura no jogador do Fluminense. E no setor... não era contra-ataque, não ia ser nada. Mas aí ele consegue, de fato, por conta do elenco, como você bem falou... Ele consegue ali mexer, né, na equipe, bota o Paquetá meio que para controlar ali, o Everton Araújo fazendo o primeiro volante. E ele tenta replicar o que ele faz com os titulares. Né? O Pulgar fazendo às vezes de terceiro zagueiro, muitas vezes pela direita, né? E o Jorginho é o cara que vai tentando fazer a saída de bola. Ele tenta abrir o Everton Araújo dessa forma, só que o Fluminense também já começa a entender que se pressionasse o Everton Araújo, poderia conseguir roubar a bola. E aí muitas vezes ele começou a inverter, aí mexe no Paquetá. O Everton Araújo vai ser ali, vai proteger o meio campo e o Paquetá baixando, aí você pensa, né? O Paquetá que às vezes era ponta direita fazendo a saída de bola com os zagueiros. Os caras, pelo amor de Deus, olha o que esse cara
tá fazendo com a maior contratação, né, da história do Flamengo, botando o cara para sair com os zagueiros. Mas é o Paquetá, como disse o Pedro Ivo, de todo o campista ali. Conseguindo fazer todas as funções do meio campo muito bem. E hoje, ao meu ver, o jogo passou muito por ele. Ele conseguiu controlar o jogo completamente. Vamos rodar. Bom, esse aí foi o Equipe F com essa vitória do Flamengo. Mando de campo do Fluminense. O Flamengo quebrou esse tabu. O Zubeldia não tinha perdido ainda em casa. Boa, 3 pontos para conta. 6 atrás do Palmeiras. Um jogo a menos. E o Palmeiras não ganhou na Neoquímica Arena do seu maior rival. E estava com 2 a menos. Meu Deus. Deu tudo certo. Mas não podemos esquecer a questão do Carrascal, cara. Todo jogo, quase todo jogo tem um cartão vermelho. Não havia necessidade. Ali no meio de campo já tinha quase todo o time, fora ele, atrás da linha da bola. Vencemos. Agora é Libertadores na quinta-feira. Até lá. E não se esqueça. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.